A estreia de Américo Letela no Parlamento moçambicano na qualidade de Procurador-Geral da República no informe anual sobre a situação da legalidade no país. Américo Julião Letela, nomeado em dezembro do ano passado como Procurador-Geral da República em substituição de Beatriz Bucili, debruçou-se sobre diversos tipos de crime e ações tomadas desde o crime de raptos e terrorismo, branqueamento de capitais, assassinato de mulheres e casamentos prematuros até furtos comuns. E sobre os raptos, um fenómeno que afugenta investidores no país, Letela admitiu e será ainda um desafio o combate efetivo deste tipo legal de crime. Em 2024, houve uma redução de casos de 60 registrados em 2023 e para 32 em 2024. No período de análise, foram instaurados 32 processos contra 60 de igual período anterior, verificando-se uma redução de 28 processos correspondente a 46,7%. E durante o ano de 2024, foram resgatadas e devolvidas ao convívio familiar 13 vítimas. Foram detidos 21 suspeitos, apreendidas 6 armas de fogo e desmantelados 3 cativeiros. E para o combate deste fenómeno, o Procurador-Geral da República sugere o congelamento de bens das vítimas e como fundos, empresas, e para evitar o pagamento de resgates, uma prática usada por outros países. Julgamos oportuna uma reflexão sobre a adoção no nosso ordenamento jurídico de, entre várias medidas, as que prevejam o congelamento de fundos e bens das vítimas, suas empresas e de famílias próximos, de modo a evitar o pagamento de resgate para desencorajar o crime de rapto, à semelhança de outros países que enfrentaram esta tipologia de crime, que adotaram esta e outras medidas legislativas. Na verdade, continuamos a registrar situações de algumas pessoas com responsabilidade na prevenção e combate deste crime, como, por exemplo, alguns membros da PRM que se envolvem na preparação, facilitação ou execução dos raptos, bem como de alguns magistrados que, motivados por esquemas de corrupção, garantem a impunidade ou favorecem aos infratores por via das suas decisões. E sobre o terrorismo em Moçambique, houve também registro de redução de casos, apenas 26 em 2024. Somando-se aos processos dos anos anteriores, foi tramitado um total de 132 processos, dos quais findaram 74, tendo recaído despacho de acusação em 15 e de arquivamento em 59. Transitaram para o período seguinte 58 processos, dos quais 34 com arguidos em prisão preventiva e 24 em liberdade. Branqueamento de capitais. Disponibilidade de condições, sobretudo técnicas, financeiras e de recursos humanos adequados para a implementação das técnicas especiais de investigação previstas na Lei do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, nomeadamente escutas telefónicas, agentes encobertos e entregas controladas, tem estado a contribuir negativamente para o esclarecimento da verdade material e em 2024 não foi exceção. No capítulo de tráfico de drogas, o país continua a ser utilizado como corredor de transporte. Mais de 1000 processos e foram registrados no período em referência. Continuamos a constatar com preocupação o envolvimento de cidadãos estrangeiros na produção de drogas em Moçambique e ainda de funcionários públicos e trabalhadores de empresas concessionárias de serviços aeroportuários na facilitação da entrada destes cidadãos e de drogas em território nacional. A corrupção na função pública é um dos males que, pelo seu impacto, afeta a vida dos cidadãos. O Estado moçambicano continua a ser lesado em milhões de meticais. Letela pediu o reforço de meios humanos e tecnológicos e para melhor investigação e sobre diversos crimes que ocorrem no país. A situação do CTA, o governo tem estado a acompanhar e a pergunta é se pode afetar ou não o ambiente de negócios. O governo está a acompanhar, como dizia, e o nosso apelo é que se encontre sempre o caminho mais indicado para que as disputas sejam ultrapassadas sem complexidade, exatamente para garantir que o ambiente de negócio não seja negativamente afetado. Entretanto, o governo continua a acompanhar e não intervém, tratando-se de uma associação com regras próprias, estatutos próprios. O nosso apelo, naturalmente, e sem intervenção do governo, é assistir e, portanto, assegurar que a CTA e com os seus associados
consigam ultrapassar este diferendo, exatamente para não influenciar negativamente tanto o contexto atual. Mas, de qualquer das formas, isso preocupa, porque se o diferendo for mal tanto resolvido, poderá afetar negativamente o que nós não pretendemos. O que o governo pretende é que hajam instituições fortes, muito bem articuladas na sua atuação, para melhor comportar a ação de desenvolvimento do nosso país. Sobre as portagens, o estudo, como fizemos referência há algum tempo, está concluído, mas endossamos esta matéria ao setor, dados os contornos, mas que é um estudo que poderá, a breve trecho, ser apresentado, e há informações que dão contas de que algumas portagens a breve trecho vão reabrir, e nessa altura, ou mesmo antes disso acontecer, nós faremos, portanto, a nossa abordagem. Enquanto isso, algumas portagens funcionam assim, de forma condicionada e com cidadãos com responsabilidade e que conhecem a validade da infraestrutura, vão compensando as suas passagens, e há uns tantos que ainda assim continuam a ser renitentes à contribuição para a manutenção das infraestruturas que nos beneficiam a todos. Mas, com certeza, a breve trecho faremos e apresentaremos os detalhes, ou neste formato, ou através do setor, portanto, de transportes e logísticas. A Procuradoria-Geral da República, PGR, aplicou a medida de termo de identidade e residência de Denis Tivani, e principal aliado do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, num processo movido pelo Ministério Público que está ligado às manifestações e pós-eleitorais. Tivani, assessor de Mondlane, foi ouvido na segunda-feira pela Procuradoria e, tendo sido formalmente constituído arguido, imposta a medida de coação de termo de identidade e residência. Avançou a agência Lusa, e fonte do Ministério Público moçambicano escreve Notícias ao Minuto esta terça-feira. O mesmo não se pode ausentar da sua residência por mais de 5 dias sem comunicar. Numa publicação na sua página da rede social Facebook, Tivani disse que o interrogatório, que terá sido conduzido pelo Gabinete Central de Combate ao Crime Organizado e Transnacional, durou 9 horas. As perguntas feitas giraram à volta das manifestações, acrescentou o principal aliado de Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial. No geral, o Ministério Público acusa Venâncio Mondlane e os seus aliados de incitação à violência nas manifestações pós-eleitorais. Mondlane também está sob medida de termo de identidade e residência desde 11 de março, dia em que também foi interrogado pelo Ministério Público no âmbito de um dos processos acusados contra si no âmbito das manifestações pós-eleitorais. As contestações eleitorais provocaram cerca de 400 mortes e centenas de feridos, segundo dados de organizações da sociedade civil, e sendo que as autoridades governamentais apontam para menos de 100 mortos, destruição de 1.677 estabelecimentos comerciais, 177 escolas e 23 unidades sanitárias e outras infraestruturas socioeconômicas, entre públicas e privadas. Depois dos ataques numa das cotadas de caça desportiva na reserva de Niassa, protagonizado por supostos terroristas no passado dia 23, o secretário de Estado de Niassa, Silva Livoni, garantiu nesta segunda-feira, numa entrevista à TV Focus, que a situação está controlada e pediu a colaboração da população na denúncia de qualquer ato que põe em causa a segurança pública nesta região norte de Moçambique. Logística, mas a situação está completamente controlada e até o dia de ontem tivemos informações que está tudo controlado, não houve nenhum ataque, portanto, no território de Niassa. As restantes cotadas que estão na nossa província estão seguras, a nossa população está segura e queremos continuar a pedir à população para colaborar com o governo, com as autoridades locais, os líderes comunitários, para qualquer movimento poder reportar-nos para nós cumprirmos o nosso dever de garantir a ordem e tranquilidade pública para o nosso povo. O governante aproveitou a ocasião para esclarecer que o ataque ocorreu na parte de Cabo Delgado, uma vez que a reserva estende-se pelas duas províncias.
Bom, em relação ao ataque à cotada na reserva de Niassa, na cotada 8 da Bamako Investment Limited, primeiro não é cotada que faz parte da nossa província. É verdade que a gestão administrativa do parque ou da reserva especial de Niassa é da nossa responsabilidade, mas aquela é uma parte da província de Cabo Delgado e nós explicamos que os terroristas atacaram, queimaram aquele acampamento dos caçadores, portanto desportivo, em busca de reforço da sua logística. Refira-se que um dia depois do ataque, a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique emitiu um comunicado alertando sobre a ocorrência do ataque e também proibiu a viagem dos cidadãos daquele país para aquela zona do norte de Moçambique. Nos próximos dias, os empreendimentos cujos trabalhadores e turistas foram evacuados poderão voltar a operar, segundo assegurou o secretário de Estado Silva Livoni. À margem da apresentação do balanço do plano dos primeiros 100 dias de governação, apresentado pelo próprio chefe do Estado, Daniel Chapo, a TV Focus entrevistou em exclusivo antigo presidente da República e dirigentes políticos e membros do governo para colher sensibilidade sobre o desempenho do Executivo. O antigo presidente da República, João Chissano, para além de dar nota positiva, diz que o trabalho feito pelo governo nos primeiros 100 dias de governação parece que foi feito em 2 anos. Muita coisa feita em 100 dias. Só como se tivesse sido feito em 2 anos. Para defender a sua tese, Chissano deu o seguinte exemplo. Primeiro, ateve-se ao que era principal. Primeiro, velar pelos homens e as mulheres. Quando ele começa pela resolução dos problemas que preocupavam os trabalhadores de vários setores naquela e depois a educação, a promoção do homem. Portanto, o instrumento principal. A satisfação do antigo presidente da República foi secundada pelo presidente do maior partido da oposição Moçambique, Albino Forquilha, ao afirmar que foi cumprido o que o governo havia prometido. Pode ser que não seja suficiente, mas que acredito que tenham sido realizados porque foram ações muito mais sociais. Não houve destaque, por exemplo, de grandes infraestruturas, porque em 100 dias não pode fazê-lo, não é? Mas naquilo que foi dito, do ponto de vista de trabalho social, acredito que tenha sido realizado. Mas há um aspecto importante que salienta este evento, que é a questão de boa governação, que tem que ver com o planificar, o realizar e prestar contas. Portanto, este evento, eu penso que se destaca nesse aspecto, de que o Presidente da República apareceu para dizer aos moçambicanos que aquilo que eu planifiquei, realizei, e aqui presto conta. Cabe a nós, os moçambicanos, aferir se efetivamente cada coisa que foi dita está lá no terreno. O secretário do Estado da província do Niassa, Silvio Livoni, apesar de reconhecer haver muitos desafios por enfrentar, também aplaude o desempenho do Executivo nos primeiros 100 dias de governação. Não pelas quantidades ou qualidade das atividades que foram feitas, mas pelo compromisso deste Presidente da República, pelo compromisso deste governo em mudar as coisas, em ver o que o povo merece. E nós vimos um presidente, Daniel Chapo, que é um presidente que posicionou-se do lado do povo, não do lado do governo ou de um partido. Ele ficou no muro onde o povo está pendurado. Portanto, é um presidente do povo para o povo e automaticamente qualquer um dos servidores públicos deve fazer-se espelho daquilo que o Presidente da República está a fazer. O governo diz ter cumprido em 96% as ações programadas para os primeiros 100 dias de governação. Após a sua tomada de posse como presidente do país, 15 de janeiro, Daniel Chapo apresentou propostas de atividades para os seus primeiros 100 dias de governação. Na cidade da Beira, o acadêmico Elídio Casquinha faz um balanço positivo desse período, destacando a distribuição dos livros escolares, em comparação com o igual período do ano anterior, quando os alunos não tiveram acesso aos manuais de ensino. Eu acho que é um balanço positivo, na minha opinião, na medida em que se calhar todos os indicadores não foram cumpridos como devia ser, mas acredito que o presidente dedicou-se a emitir alguns sinais. Conseguiu a tempo distribuir os livros escolares, 12 milhões de livros escolares em quase todas as escolas, se não todas do nosso país. É um balanço positivo comparado com o ano passado, o igual período do ano passado, em que até esta época nós não tínhamos livro escolar em quase muitas escolas, e no ano passado praticamente todo o ano letivo os estudantes não tiveram livro escolar. Então já é uma entrada positiva, emite sinais positivos da sua governação, também de
de eliminar os cartéis criminosos que, portanto, estão infiltrados nas empresas públicas, que estão a fazer as empresas públicas, portanto, o seu saco azul. Acredito que ele está a demonstrar com A mais B que, de facto, quer que as empresas públicas sejam sustentáveis e para que esses recursos sirvam para, portanto, o bem-estar da população moçambicana. Casquinha ressalta que essas realizações e a resposta às necessidades do povo demonstram um compromisso em querer fazer diferente. Perspectiva-se um bom futuro. Pelos sinais que ele está a emitir, é só perceber que algumas medidas estruturais que foram acontecendo durante o período, uma delas é a mudança de algumas estruturas, bases, nos locais de coleta de receita, falo das alfândegas, falo da autoridade tributária. Essas mudanças referem-se claramente de que há alguma mudança que quer ser imprimida nessa área. E também a questão de resposta às necessidades do povo. Na governação anterior era recorrente, por exemplo, termos um problema 2, 3 anos sem ser resolvido, o povo a clamar, mas agora um clamor do povo é resultado, portanto, é resolvido logo de imediato. Então isso mostra claramente que há um compromisso em querer fazer diferente. A fonte acredita que com os resultados positivos já observados nos primeiros 100 dias, há uma perspectiva otimista para os próximos anos. O setor privado em Moçambique tem criticado as medidas do Banco de Moçambique que limitam o acesso a divisas, alegando que essas medidas estão a prejudicar as empresas, particularmente as exportadoras e importadoras. O setor privado na cidade da Beira também expressa preocupações em relação à eficácia das políticas implementadas pelo Banco de Moçambique. O presidente da Associação Comercial da Beira, Félix Machado, critica se as medidas adotadas pelo Banco Central de Controle de Divisas são realmente macroeconômicas e direcionadas para o desenvolvimento do país. Eu não sei se as medidas do Banco Central são medidas macroeconômicas para desenvolver o país. Eu nunca acreditei nas medidas do Banco Central. Já falei isso várias vezes. Eram medidas mais populistas, que não tem um impacto real na economia. Falou tantas vezes, o Banco Central disse que tinha divisas. E pode ter. O que adianta a divisa estar no banco se não podemos pagar combustível a tempo? O que adianta essa divisa pode estar aí se não podemos importar arroz a tempo? Então, o que estamos a fazer com essas divisas? É uma questão estatística. Mostrar que temos divisas na conta. Se não podemos comprar medicamento para a população. Então, há medidas do Banco Central para mim que não fazem sentido. É só ver a taxa de câmbio do dólar. Recue na história nos últimos 2, 3 anos. Andamos em 63 ponto alguma coisa. A economia real não é isso, é mentira. A verdade não é essa. Aquela taxa de câmbio é fixada no gabinete, não é possível. Qual é a produção interna de Moçambique para estabilizar aquilo? Mesmo no meio da administração, a taxa de câmbio não se abalou. Mesmo da crise, não temos trigo, não temos arroz nas cidades. Não se alterou. O dia que o governador do Banco de Moçambique cessar, aquela taxa de câmbio vai subir para 80. É uma medida apenas estrutural, psicológica, para nos manter que a nossa economia está boa. A nossa economia não está boa. Então, as políticas do Banco de Moçambique, para mim, não me satisfazem. Há problemas reais, há pedidos de importação de arroz parados no Banco Central, porque não há divisas, há meses. E isto aconteceu em dezembro, nós tivemos vários empresários a reclamar, submeteram carta para nós, a dizer que temos arroz e a população vai sofrer, o preço vai aumentar. Mas o Banco Central não libertou as divisas. Agora, podemos dizer o Banco Central, tudo bem. Mas tem que haver uma comunicação clara com os bancos comerciais. O impacto é real. Na economia, para nós, não há divisas no banco. Agora, o banco tem? Okay. O que está a fazer com essas divisas? Só isso. O presidente da ACB aponta que o país possui atividades que geram divisas, mas que não estão sendo devidamente capitalizadas. Outro elemento também que nós já dissemos isso várias vezes. O país tem atividades que rendem divisas, mas não estão a ser capitalizadas essas atividades. Já falamos com o Banco Central isso uma vez,
Quando olho, por exemplo, para a área de logística, nós já dissemos que muitas faturações em dólares são feitas fora do país. O dinheiro não entra neste país. Queremos o quê? Mas não entra por razões estruturais do próprio sistema financeiro. Se eu quero transferir dinheiro hoje de uma conta para pagar operações portuárias, de um banco para outro, 48 horas, na mesma praça. Não faz sentido. São coisas práticas que até em pesa em segundos. O que as pessoas vão fazer? Vão desviar divisas, vão pôr num outro banco que é para facilitar. Até mais rápido, provavelmente, vir a divisa de fora de Maurícias, para entrar diretamente na conta do Porto. É mais rápido do que transferir num banco aqui para o Porto. E tens o teu navio parado, o que vais preferir? Pôr divisa fora e usar a partir de fora quando precisares. Machado também enfatiza a importância de cultivar o ensino de nacionalismo como uma estratégia fundamental para desenvolver o país. O número de mulheres nas ciências é pouco representativo nas áreas de tecnologia, engenharia, artes e matemáticas. Fatores culturais e fraca pré-motivação da mulher são apontados como um dos principais fatores que contribuem para a sua fraca participação nas áreas de ciências exatas. Diante deste fenômeno, a representante da Associação Moçambicana de Jovens pela Igualdade de Gênero e Educação, Francisca Noronha, entende que há necessidade de incentivar mais mulheres para acolher soluções tecnológicas mais melhoradas para o desenvolvimento do país. Estamos agora a fazer um mapeamento de quais são as dificuldades, afinal, que as raparigas, que as mulheres enfrentam para poder participar no mercado, especificamente no mercado de trabalho, nas áreas de ciências exatas. E uma das barreiras que nós sabemos, assim, de forma pública, são bem conhecidas, é que esse mercado ele é dominado pelos homens. O mercado estrela é um exemplo concreto disso. E se formos a áreas de ITs, encontramos mais homens do que mulheres. Então pensamos que é necessário incentivar as mulheres, trazer referências relativamente à importância das mulheres participarem, porque acreditamos que se tivermos mais mulheres na área de STEAM, da ciência, poderemos ter soluções tecnológicas um pouco mais melhorados, no sentido de ter lá, para além da contribuição dos homens, teremos também a valiosa contribuição das mulheres. Por sua vez, o diretor do programa Igual do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, Domingos Manuel do Rosário, avançou que a Embaixada do Reino dos Países Baixos desembolsou 2.300.000 meticais para apoiar iniciativas juvenis da mulher em diferentes áreas tecnológicas por um período de 6 meses. Então, com a ajuda da Embaixada do Reino dos Países Baixos, não tivemos um financiamento e estamos a financiar agora cerca de 17 iniciativas juvenis e em áreas de tecnologia, direitos humanos, agricultura, porque as 17 iniciativas juvenis são mais abertas, não circunscritas numa área qualquer, porque os jovens têm ideias em diferentes áreas. Então nós preferimos abrir um bocadinho o escopo do programa e a MGIS enquadrou-se muito bem, mulheres, jovens mulheres na área de tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia é o futuro da humanidade. Serão 2.300.000 meticais, 2 milhões por um período de 6 meses. Estas informações foram partilhadas esta terça-feira em Maputo durante o lançamento da iniciativa She is Hacking, visando empoderar jovens mulheres como criadoras de soluções tecnológicas e defensoras da inclusão digital com perspectiva de gênero. Numa entrevista exclusiva à TV Focus, o presidente da Associação Black Bulls, Junaid Lalji, falou das metas desta coletividade na época 2025, uma vez que, para além de participar nas provas internas como Moçambola, Taça de Moçambique, vai representar o país nas competições africanas na qualidade de campeão nacional, ou seja, vencedor do Moçambola 2024. Aos microfones da TV Focus, Junaid Lalji começou por criticar o atraso do início do Moçambola 2025. Como sabe, vamos participar nas preliminatórias da Liga dos Campeões. Temos que nos apetrechar. Infelizmente, este atraso do início do Moçambola baralhou-nos por completo, porque nesta altura já devíamos ter uma noção mais precisa sobre a qualidade do nosso plantel, de forma que agora em junho ou julho pudéssemos reforçar
e com o Moçambola começar dia 17 temos muito pouco tempo para poder avaliar o que temos, saber o que é que nós precisamos, mas mesmo assim acreditamos que temos um bom plantel, precisamos de alguns reforços ainda, mas vamos tratar disso para fazermos uma boa campanha na Liga dos Campeões. Apesar destes desafios, Junaid Lalzi diz que mantém a meta para esta época, que é a reconquista do Moçambola, tendo em conta a qualidade do plantel que os touros possuem. É óbvio, é o mínimo que pode-se exigir da ABB, a conquista do Moçambola. E a nível internacional, Lalzi diz que o grande objetivo da ABB é atingir a fase de grupos na Liga dos Campeões Africanos. Missões também é conseguir entrar na fase de grupo, mas é preciso perceber que vamos jogar a Liga dos Campeões, não a Taça CAF, daí que são clubes com muito mais pujança financeira, plantéis muito mais robustos. Mas vamos tentar ver se conseguimos qualificar-nos para a fase de grupo, que esse é o nosso objetivo principal. Para o presidente da ABB, o sucesso das equipas moçambicanas nas afrotaças passa pela mudança da época desportiva nacional, uma tese defendida por quase todos os clubes nacionais. Tem estado a falar, acho que puderam acompanhar, também falou-se aqui a questão da mudança da época. Infelizmente ainda não foi desta vez que foi discutido o assunto, espero que se nomeiem comissões para poderem avaliar. É verdade, tem os seus prós e contras, mas no cômputo geral acreditamos que saímos com mais vantagem em poder mudar a época desportiva, pois estaremos alinhados com os demais e não só, mesmo nas transferências estarão as janelas também alinhadas com as demais. Lalzi, para além de ser presidente, é fundador e patrono da ABB.